Hoje nós vamos estudar a lição número 10 do terceiro trimestre de 2025. O tema da nossa lição é a expansão da igreja. Bom, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e o livro ele dá destaque para a expansão da igreja, né? Principalmente a partir desse capítulo 8, 9, até por conta do aumento da perseguição, também ocorre uma expansão maior da igreja. Na página 2, tem aí a data da nossa lição, 7 de setembro de 2025, o nosso texto áureo que está em Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Bom, então aqueles que andavam dispersos, ou seja, os que tiveram que fugir porque a perseguição, né, que estavam fazendo a igreja, já tinham matado Estevão, iam matar muitos outros. Tá bom? Então, onde eles chegavam, eles iam pregando a palavra de Deus. Bom, Atos capítulo 8, para vocês saberem, as estimativas é que ele tenha acontecido cerca de 2 anos depois da morte de Jesus. Foi que aconteceu Atos capítulo 8. Tá bom? Então é significativo também nós observarmos que, pelo menos, esse crescimento do evangelho, ele aconteceu de fato, ou foi acelerado por conta da perseguição. E a conversão de Saulo, que vai fazer a expansão ampliar ainda mais. A verdade prática, ainda na página 2, diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Isso aqui é um tema que nós cristãos nós temos que ficar muito atentos nesses últimos dias. Porque vocês já notaram como as igrejas hoje, e eu estou falando em especial da Assembleia de Deus, onde eu trabalho, né? A quantidade de atividades concentrada para a igreja, dentro da igreja, é muito, muito, muito maior do que atividades fora da igreja, a ponto de algumas não terem sequer evangelismo, visitação, né? Praticamente não tem atividade fora da igreja. Então, essa mensagem é importante. Isso a Assembleia de Deus tem que acordar, né? Tem que acordar. Bom, na página 3 tem a nossa leitura bíblica em classe, também em Atos capítulo 8. O versículo 1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Bom, primeiro comentar esse ponto aqui, lembrando que Jerusalém é uma cidade da Judéia, né? E Samaria é como um estado vizinho. A Judéia, se você comparar o Rio de Janeiro, Samaria seria Minas Gerais, um exemplo, ok? E Jerusalém era uma cidade da Judéia. Então, os apóstolos, eles não foram perseguidos, não foram dispersos. Provavelmente porque tudo isso estava sendo feito às escondidas. Essa era uma ação ilegal. Eles não tinham autoridade para matar essas pessoas. Eles não tinham essa autoridade. Inclusive, os romanos tinham tirado essa autoridade deles. E eles não tinham justificativa também dentro da lei judaica. Não tinham. Mesmo sabendo que eles pregavam, que Jesus tinha pregado, que Jerusalém seria destruída, era uma mensagem pesada para eles. Mesmo sabendo, o apóstolo Pedro falou para eles abertamente: vocês mataram o Messias. E isso era muito pesado para eles. Mas na lei judaica não tinha nada que justificasse eles matarem como eles estavam matando os cristãos, e vão aumentar a perseguição.
O versículo 2 diz: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Bom, Saulo é muito conhecido o apóstolo Paulo, né? Mas nesse período da vida dele, ele era um fariseu xiita, vou chamar assim, né? Porque xiita se tornou um sinônimo na história de um radicalismo violento, ok? É um movimento considerado mais radical do islamismo. Então, Saulo de Tarso fazia parte daqueles que acreditavam que essas pessoas deveriam ser mortas por dizerem que Israel tinha matado o Messias, dizer que Israel tinha passado como nação, ela não era mais a representante de Deus aqui na terra, dizer que ela seria destruída, que Jerusalém seria cercada e o templo seria destruído. Então eles acreditavam que essas pessoas deveriam morrer. Jesus tinha pregado isso e era o que os cristãos pregavam, né? É sempre importante comparar para um judeu que ouvia as palavras do apóstolo Paulo lá naqueles dias e o judeu que ouve as nossas palavras hoje. As palavras, né, que o apóstolo Paulo vai escrever dizendo que eles foram cortados, Romanos capítulo 11, né? Aquelas palavras anunciavam que eles seriam destruídos. Mas também essas mesmas palavras interpretadas hoje pela Assembleia de Deus diz que Israel seria então reenxertado. E são só as igrejas evangélicas que pregam isso. Tá bom? Que outras igrejas, como católicas e protestantes, elas dizem que Israel nunca será reenxertado, né? Então a Assembleia de Deus tem a palavra de esperança para os judeus. Bom, continuando ainda na página 4, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Bom, aqui falava, você vê um paralítico, né, andar, um coxo andar, isso é um sinal maravilhoso. Mas principalmente os espíritos imundos, as pessoas endemoniadas, para o mundo antigo era um pavor. Porque como tem relatos na Bíblia, essas pessoas ficavam pelos caminhos à noite e quer dizer, as pessoas para andarem à noite tinham que tomar cuidado, porque esses endemoniados, eles atacavam, né? E eles ficavam gritando por aqueles caminhos, então o mundo realmente vivia uma situação muito ruim. E o paganismo usava isso, né? Aí diziam que tinham que fazer alguns cultos, né? Dar algumas ofertas para aquelas almas se acalmarem. O paganismo usava isso, mas nós sabemos que eram espíritos imundos, exatamente, que conseguiam possuir pessoas, demônios, né? E esses demônios, eles acabavam usando isso para poder atormentar as pessoas, né? O versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Bom, vamos lembrar que Samaria era uma cidade, uma região, né, que ela era, vamos dizer, discriminada pelos judeus. Os judeus não falavam com os samaritanos, consideravam eles tendo se contaminado, né, sendo imundos. Então os judeus nem se comunicavam com eles. E vendo que a palavra de Jesus, tanto pelo histórico, né, quem conheceu Jesus, nesse período que nós estamos estudando, ainda não tem nenhum evangelho escrito. Como eu disse para vocês, são 2 anos antes de Cristo, tá bom? A primeira literatura do Novo Testamento vai ser escrito lá próximo do ano 49. Bom, nós estamos aqui próximo do ano 32. Ok? Então seriam cerca de 17 anos à frente que vai ser escrita a primeira literatura do Novo Testamento, que é a Epístola de Tiago.
Então aqui eles não tinham evangelho, mas alguns podem ter conhecido Jesus quando Jesus esteve pregando lá em Samaria, tá ok? Bom, na página 5 eu deixo aí um convite para vocês participarem do curso do Apocalipse, interpretando o Apocalipse versículo por versículo. Na página 6, o versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Bom, importante, o que significa pregar acerca do reino de Deus? O reino de Deus que tinha sido prometido no Antigo Testamento, tá bom? Só que, como o Messias foi rejeitado pelos judeus, olha, o reino de Deus agora ele está espiritual entre nós. Tá bom? Então, estava anunciando o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. O que a igreja primitiva pregava e o que nós pregamos? Que um dia Jesus vai reinar na terra, mas hoje esse reino ele está de forma espiritual. Jesus Cristo disse, né, o reino de Deus está entre vós. Ok? Mas um dia ele será implantado de forma física aqui na terra. E eu dou destaque aqui também porque ele diz que se batizavam tanto homens como mulheres. Você acha que se a igreja primitiva batizasse recém-nascido, não estaria citado aqui? Tá bom? Que ele está batizando as pessoas, né? Em Samaria, batizando, mas fala o quê? Homens e mulheres, mas recém-nascidos não, por quê? Porque esse reino, para entrar nele, tem que ser através de confissão de fé. Não tem que ser através de uma confissão de fé e não através de um batismo sem confissão de fé. Esse não tem validade. Esse não tem validade, nunca terá. Toda pessoa que tem só o batismo de recém-nascido, ela tem que procurar uma igreja evangélica que tem o batismo de adulto, o batismo que os apóstolos iniciaram, que nunca foi interrompido na história. Igreja como a Assembleia de Deus, que só batiza adulto, sempre existiu na história. E essa igreja que tem o batismo dos apóstolos. Igreja que tem batismo de recém-nascido, ela não tem o batismo dos apóstolos. Isso é muito sério. Essas igrejas não são igrejas cristãs. O versículo 13 diz, e creu até o próprio Simão. Bom, Simão, no contexto, e a história também fala desse personagem, era um judeu pagão, um israelita que praticava aquela religião pagã. Ele era um mago, como eles eram chamados, né? Mas era um pagão praticante daquela religião do mal, a religião de Baal. E esse Simão, ele vai influenciar na história, criando uma mistura de paganismo com cristianismo. Bom, o versículo diz, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Ou seja, parece que a princípio ele se converteu mesmo, né? E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, né? Ou seja, estava espantado com aquilo tudo. Eu comento abaixo, Simão era um israelita que praticava o paganismo. Chegou a se converter e foi batizado, mas depois voltou ao paganismo e desenvolveu a heresia chamada simonianismo, que é reconhecido na história como o princípio do gnosticismo. Gnosticismo, irmãos, é uma seita, talvez a seita mais perigosa que existe até hoje. Ela está principalmente na maçonaria, ela está nos jesuítas, tá ok? Todos esses grupos, eles se identificam como gnósticos. E o gnosticismo ele é horrível, porque o que essa corrente herética diz? Ela diz que o Deus do Antigo Testamento, o Deus que criou Adão e Eva, ele era um Deus mau. Ele era um Deus mau. Ele que criou esse mundo físico foi criado por um Deus mau. Ele diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Ou seja, um cristão não pode ser gnóstico, né? De jeito nenhum. É por isso que um cristão não pode ser maçom também, né? De jeito nenhum. Ok? Então, diz a história que nasce com esse homem. E ele funda essa seita, se tornou uma pessoa, até muitos reverenciavam ele como um Deus, como uma divindade viva.
diz a história, esse herege, ele vai ser repreendido pelo apóstolo Pedro quando ele quiser comprar o dom de Deus, e segundo a história ele realmente se desviou em definitivo e com ele surgiu essa seita. Bom, o versículo 14 diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Bom, contextualizando, se você continuar lendo, você vai ver o confronto, né, do apóstolo Pedro com o mago Simão, o ex-mago Simão, né, que foi repreendido e, segundo a história, se desviou mesmo em definitivo. Um passo errado, se a pessoa não voltar atrás logo, se torna esse exemplo histórico maligno, né? Bom, na página 7, o comentário, a introdução diz: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa a circunstância para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Bom, estamos em Atos capítulo 8, a Bíblia já fala numa multidão de pessoas servindo Jesus, conversão de 3.000 no Pentecostes, quase 3.000, né? Depois conversão de 5.000, e sem contar aqueles que seguiam Jesus. E nós sabemos também que esses que creram ali no dia de Pentecostes e receberam a bênção também, onde eles foram pregando o evangelho, porque é isso que o cristianismo faz. Você quer ver um dos sinais que uma pessoa, ela tem realmente o cristianismo nela, é ela não conseguir ficar sem pregar a palavra de Deus. A pessoa que realmente recebe a fé espiritual, ela não consegue ficar sem pregar a palavra de Deus. Na história, nós vemos, é o que vai acontecer com essas pessoas. Eles, mesmo sob risco de morte, eles continuavam pregando a palavra de Deus. Um cristão, quem passa por essa transformação, ele não consegue ficar sem pregar. Ele não consegue ficar sem a oportunidade de dar um folheto para alguém de vez em quando e dizer, Jesus te ama. É uma necessidade, tá bom? Por isso, aquele que tem fome e sede de justiça, uma necessidade diária. Se você tem fome e sede de justiça, vai pregar o evangelho. Bom, eu comento, sempre lembrando que em verde é uma parte do meu comentário, né? A igreja teve um grande crescimento no Pentecostes, com judeus peregrinos que se converteram. Historiadores dão conta de judeus habitando desde a Espanha até a África, Mesopotâmia e Pérsia. Esses judeus que vieram celebrar o Pentecostes certamente sabiam o significado dessa festa. Era uma festa que os gentios podiam participar. Logo, a igreja, formada de gentios, deveria nascer nessa festa. Aqueles judeus levaram o evangelho para diversas partes do mundo. Aqueles que estavam visitando Jerusalém, naqueles dias do Pentecoste, eles já levaram o evangelho para outras partes do mundo. A pregação continuou e outras festas continuaram acontecendo. E outros momentos que os apóstolos foram ao templo pregar. Algumas nós estudamos relatos de como eles acabaram presos por conta da mensagem, que eles anunciavam que Jesus era o Messias.
porque o judeu ele vinha de longe, lá da Espanha, viajava às vezes semanas em barcos para chegar ali na Páscoa, ou no Pentecostes, ou no Tabernáculo, que eram que eles normalmente tinham que estar uma vez por ano, ou mesmo no dia do perdão, né? Okay? Ou no dia da trombeta, lembrando que em 21 dias acontece o toque da trombeta lá em Israel, dia 23 de setembro, né? É sempre um dia interessante. Bom? Então, esses que estavam indo até Jerusalém, nesses 2, 3 anos da morte de Jesus, essas pessoas estão ouvindo o Evangelho e aquela mensagem está crescendo e isso está causando um temor, porque, é claro, reduzia o poder dos sacerdotes, reduzia até o quanto eles arrecadavam, influenciava até na vida financeira deles, porque o templo ele era a sobrevivência de muitos, tanto que eles estavam lá vendendo animais, né, para que as pessoas pudessem apresentar como sacrifício. Então, reduzindo o número de judeus que continuava seguindo o judaísmo, diminuía o sacrifício, porque os cristãos não sacrificavam mais. Não? Iam lá orar, mas fazer sacrifício eles não faziam mais. Com o eunuco evangelizado por Filipe, o evangelho foi para a Etiópia. Então você veja, além desses países, como os historiadores citam, vocês sabem que a Espanha ficava no que seria o fim do mar Mediterrâneo, né? Era praticamente o fim do mundo para eles. Depois era o Oceano Atlântico, que eram ondas, um mar mais bravo, então eles evitavam, ficavam normalmente no mar Mediterrâneo, né? Tá bom? Mas Filipe já vai evangelizar um eunuco etíope. O comentário prossegue. Com a perseguição judaica de Saulo, a igreja crescerá ainda mais. Essa perseguição que começa agora com Saulo de Tarso, que é uma aceleração da perseguição, ela vai fazer a igreja crescer ainda mais, porque os cristãos, onde eles forem, eles vão pregando o evangelho. Onde eles forem, eles vão pregando o evangelho. Eu coloquei um pensamento aí abaixo que diz: as dificuldades servem como um estímulo para a fé e para a ação dos fiéis, promovendo a expansão da igreja. É um pensamento certo, né? É um pensamento certo. Na página 9 eu coloquei aí o pensamento de Tertuliano, um cristão que viveu lá próximo do ano 207 da era cristã, e ele escrevendo sobre a perseguição que a igreja sofria desde que ela nasceu. A igreja nasceu sofrendo perseguição, né? Jesus sofrendo perseguição e os apóstolos sofrendo perseguição. Essa perseguição, irmãos, nós podemos dizer que ela nunca foi interrompida na história. Nos anos 1800, a perseguição vai sofrer uma interrupção na Europa e nos Estados Unidos, mas em alguns países do mundo ela continuou. Tá bom? Na Rússia, os cristãos nunca chegaram a ter liberdade, direito, mas não eram muito perseguidos. Mas em 1917, quando houve a Revolução Comunista, os cristãos foram mortos na Rússia. E até hoje não tem liberdade. A mesma coisa na China também. Os chineses mataram muitos cristãos quando houve a Revolução Comunista na China. Só Mao Tse-tung matou 23 milhões de pessoas. Quem ali ele matou por ser cristão, não tem como nós sabermos. Mas 23 milhões, irmãos, é quase 4 vezes mais o número de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, calculado em 6 milhões. Mao Tse-tung, ele faz a Revolução Comunista na China e o número de mortos são 23 milhões. Bom, então o que Tertuliano disse? Ele disse que o sangue dos cristãos é semente. Cada cristão que morria pela fé ia para um lugar de morte pregando o evangelho, cantando louvores a Deus. Aquilo impressionava as pessoas. Aquilo impressionava, tanto que teve autores gregos, dessa época mesmo, próximo do ano 200, que ele chamava os cristãos de loucos. Ele falava assim, como a pessoa pode abrir mão dessa vida,
para não se dobrar diante das estátuas dos deuses? Essas pessoas devem ter algum problema. Eles não conseguiam entender isso, porque eles achavam que todos os deuses deveriam ser adorados. Mas isso acabava mexendo com as pessoas, e muitas pessoas aceitaram Jesus por conta exatamente de um cristão martirizado. Inclusive Tertuliano, ele era da igreja de Roma, uma igreja já corrompida já nessa época, perto do ano 207, quando mais ou menos nessa época ele viu um cristão sendo preso, e as pessoas lá foi levado para o local de execução, e lá ele pregando o evangelho para as pessoas, e aquilo impressionou Tertuliano, e ele abandonou a igreja de Roma, procurou saber a qual igreja o homem pertencia, que era uma igreja chamada Nova Profecia, uma igreja pentecostal. Ele abandonou a igreja de Roma e se converteu à igreja pentecostal Nova Profecia, né? Uma linda palavra, o sangue dos cristãos é semente. Bom, ainda na página 9, o capítulo 1 da revista diz: a igreja diante da perseguição. Número 1, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos e líderes da igreja. Então, como nós vimos o apóstolo Pedro, o apóstolo João sendo julgados, né? Bom, na página 10, no final desse tópico, eu comento em verde que passaram-se cerca de 2 anos entre a morte de Jesus e a perseguição de Saulo. Essa é uma estimativa. Tá bom? Nós não temos uma referência histórica no livro para poder calcular essa data. Número 2, a igreja em luto. Aí falando da parte, né, que eu já comentei com vocês, que todos os irmãos foram sepultar Estevão. Né, foi sepultar Estevão. A morte por apedrejamento deve ser algo realmente muito chocante. Deve ser algo muito chocante. E você... pensa numa pessoa que você conhece da igreja, seria um pregador de destaque, com certeza, né? Pelo que nós vemos ele pregando. Era uma pessoa importante na igreja, cheia do poder de Deus, e de repente você vê essa pessoa toda deformada, né? Porque morreu apedrejada. O versículo 3... eu digo, tópico 3, final da página 10, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Bom, eu coloquei até abaixo 2 versículos que você pode usar para poder ilustrar esse tópico. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que o apóstolo Paulo diz: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. E todo o tópico, você vai ler o contexto, ele está falando que coisas que parecem serem ruins para o cristão, na verdade não são. Tá bom? E você fala, não, ele morreu. Olha, tá bom? Como morrendo e eis que vivemos, ou seja, porque morremos fisicamente, mas vivemos espiritualmente. E também Gênesis 50, versículo 20, na história de José, José fala para os seus irmãos e diz o seguinte: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Okay? Então, ou seja, Deus transformou aquele mal em bem. E com a igreja, a perseguição também sempre foi, e continuará sendo assim. A pessoa que passa dificuldade, né, que às vezes está sofrendo perseguição, ela tem que agradecer a Deus também.
porque a Bíblia diz que essa perseguição, essa tentação, tudo isso é controlado. Tudo que está acontecendo conosco, Deus controla de maneira que só acontece aquilo que nós podemos vencer. Então, se nós não vencemos alguma luta, a culpa é nossa, porque a luta só vem dentro do que nós podemos suportar, é como está escrito, né? Capítulo 2, a igreja que evangeliza. Uma evangelização centrada na palavra. Em Atos 8,4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E isso eu cito para vocês como exemplo do que era a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a regra entre eles era aonde ele chegava, aonde ele migrasse, porque a Assembleia de Deus nasce de migração, né? Os primeiros saindo lá da Suécia e tal, e aqui no Brasil também. E, por exemplo, meu pai e minha mãe que migraram do interior aqui para o Rio de Janeiro, para a cidade grande, quando vieram morar no Meier, no Morro do Ouro Preto, a regra entre eles é onde você chegar lá, transforma a sua casa em um local de culto a Deus. Essa era a regra que eles faziam, né? Tanto que a casa onde meu pai morava hoje é uma igreja. Uma igreja ali no Morro do Ouro Preto. Se for lá, vai encontrar uma Assembleia de Deus bem grande lá. Nasceu na casa do meu pai. Assim que a Assembleia de Deus crescia, assim que a igreja primitiva fazia. E essas pessoas que saíram, onde eles chegavam, eles começavam a fazer culto com a esposa, com filhos, convidavam vizinhos, se tivesse cristãos por perto, até que ia crescendo e se tornava uma igreja. Por isso que na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala de igreja que estava na casa da irmã tal, ok? Igreja na casa, porque muitas igrejas funcionavam em casas. A minha casa era uma igreja que se tornou uma igreja independente. Pois bem, na página 13, o capítulo 3, ele diz a igreja que dá suporte à evangelização. Número 1, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E nós vamos ter muitos exemplos no Novo Testamento, né? O próprio, agora perseguidor, Saulo de Tarso, mas que vai se converter, né, em Atos capítulo 13, ele é enviado juntamente com Barnabé para o campo missionário. Então a igreja primitiva, ela dava suporte, ela deu suporte aos missionários, ao apóstolo Paulo, tá bom? No começo da sua jornada. Hoje nós podemos dizer que a igreja ela tem uma condição muito maior. A igreja, sem sombra de dúvida, ela tem uma condição muito maior. Condição financeira, as igrejas estão se desenvolvendo, estão crescendo, né? E as igrejas, a Assembleia de Deus, né, falando da Assembleia de Deus, ela tem que olhar mais para o suporte à evangelização. Com certeza a igreja poderia fazer muito mais. Com certeza a igreja poderia fazer muito mais. Bom, no final da página 13 eu comento em verde. Se considerarmos o tempo de 2 anos para o início da perseguição de Saulo, né, vemos que o evangelho se desenvolveu na região vizinha após a perseguição. Após essa perseguição é que o evangelho vai se desenvolver ainda mais, tanto que eles vão ouvir dizer, olha, e os que fugiram daí estão pregando aqui na Síria. Então Saulo de Tarso vai para Damasco para perseguir esses cristãos. Só que no caminho ele se converte, né? Bom, na página 14, o item número 2, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Bom, graças a Deus, hoje a igreja, ela, em termos de discipulado, podemos dizer que a igreja, ela investiu muito, ok?
tem que tomar cuidado com as falsas doutrinas, mas investiu muito. Agora, uma coisa que é a escola dominical é que a Assembleia de Deus tem que abrir os olhos também, porque muitas pessoas estão comentando que as escolas dominicais nas igrejas estão diminuindo na frequência, principalmente depois da pandemia. A pandemia fez as pessoas gostarem de ficar em casa aos domingos. Então, principalmente depois da pandemia, a frequência na escola dominical diminuiu muito. Então, temos que trabalhar para mudar isso, né? Bom, na página 15 tem aí a conclusão que diz: nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir, né? Por isso, a igreja tem que ampliar a evangelização, como a lição fala, evangelizar, ampliar também o discipulado, né, e o preparo na palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Não? E também continuar ampliando a busca pelos dons espirituais, porque eles são essenciais para nós vencermos. E se afastar daquelas igrejas que dizem que os dons espirituais não estão disponíveis para nós, porque essa é uma palavra para matar a nossa fé. Se nós estivermos sem os dons espirituais, a igreja morre. Por isso, aqueles que dizem que os dons espirituais não estão mais disponíveis são igrejas mortas. Então, essa é uma questão importante, que são as igrejas que batizam recém-nascidos. As igrejas protestantes, todas elas dizem que os dons espirituais não estão mais disponíveis para a igreja. E no final da página 15 eu coloco aí um comentário: a perseguição só terá fim na volta de Jesus, falando dessa era da igreja. E depois que Jesus voltar na grande tribulação é que a perseguição vai aumentar mesmo, tá bom? Mas então não tenha esperança que a perseguição vai acabar em algum momento da história da era da igreja. Não. A perseguição sempre existirá. E eu tenho falado para vocês, para nós até orarmos pelo Brasil, porque esse comunismo que persegue os cristãos lá na Rússia, na China, ele tem uma ambição no Brasil. Tentaram entrar no Brasil na década de 60, não? E hoje o Brasil se apresenta como um aliado de países comunistas. Lembre-se que o comunismo, ele diz que o cristianismo tem que ser controlado por eles. E esse controle significa matar o cristianismo. Tá bom? Então, temos que estar atentos a isso. O comentário conclui: a expansão da igreja nas décadas seguintes foi grandiosa. O evangelho alcançou a Ásia, Grécia, Roma, Egito, até a região dos bárbaros. Bom, vamos comentar com vocês. O apóstolo Paulo, desde que ele se converte, que a conversão dele acontece agora nesse período que nós estamos estudando, mas ele vai se afastar por 3 anos para reestudar, diz que vai para a região da Arábia, tá bom? E depois ele vai estar pregando o evangelho. Ele vai levar o evangelho a regiões da Macedônia, Grécia, da Ásia. Toda a Ásia, o livro de Atos diz que ouviu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E ele, na sua carta aos Romanos, diz que queria chegar até a Espanha. Nós não temos relato se ele conseguiu chegar lá. Okay? A Espanha já era uma região dos bárbaros, que os romanos tinham dominado. Ok? Mas que também tinham lá muitos fenícios, né? Antigos fenícios, e muitos judeus viviam naquela região. Segundo a história, que teriam ido para lá nos dias de Salomão. Então o apóstolo Paulo tinha plano de pregar lá na Espanha. Ok? E nas outras regiões dos bárbaros, aqui está no ano 32, 33,
nós conhecemos pela história que no ano 100, 150, né, principalmente o ano 150, se destacava um grande pastor na região dos bárbaros, que hoje é a França, né, que era dominada por Roma naquela época, era uma região bárbara. E tinha lá um grande pastor chamado Irineu de Lyon. Então o evangelho ele cresceu muito. Ele só não cresceu mais por causa da perseguição. Bom, tem essa perseguição agora de Israel, dos judeus. Essa perseguição vai dar uma diminuída quando Saulo de Tarso se converter, né? O matador se converte, e também os judeus começaram a ter muitos problemas com os romanos. Nós estamos no ano 33, no ano 36 Pilatos, por exemplo, é tirado, aquele sumo sacerdote Caifás é tirado também do poder. Começaram a ter mudanças em Israel. E é mais ou menos no ano 36 que Saulo de Tarso agora volta convertido como pregador do evangelho. Tá ok? Como pregador do evangelho. Olha, então isso mais ou menos no ano 36. E nós encontramos então cerca de 100, 130 anos depois o evangelho espalhado pelo mundo. Bom, o ano 36 acabou essa perseguição, só que no ano 64, vocês já ouviram falar em Nero. Nero deu início a uma das piores perseguições aos cristãos, que todos que eram capturados eram simplesmente mortos das maneiras mais horríveis. Eu vou contar uma para vocês. Um exemplo que Nero fazia era utilizar cristãos em teatros reais. Vocês já ouviram falar que ele botava fogo nos cristãos, tá bom? No seu circo, até no seu jardim ele incendiava cristãos para iluminar o jardim. O homem ele era endemoniado mesmo, aquilo não era humano não era coisa mesmo era possessão demoníaca mesmo, a pessoa fazer uma coisa dessa. Tá bom? Então Nero ele usava os cristãos em teatro vivo. O que era isso? Por exemplo, tinha uma peça que os gregos tinham escrito, que era a história de uma deusa que ela tinha aborrecido outro deus, e aquele deus deu um castigo nela, amarrando ela num touro e fazendo o touro arrastar ela por uma longa distância. Então o que Nero fazia? Ele amarrava uma cristã em um touro e depois surrava o touro para o touro correr, e o touro ficava arrastando a cristã na arena. Tanto que existe uma representação, uma das mais famosas, de Nero no seu circo, um touro que acabou sendo morto, mas ele arrastou a cristã e a cristã também estava morta. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo de teatro real, ele dizia para um cristão: não, você vai só carregar a bandeja. Mas o cristão não sabia que aquela peça de teatro, na verdade, contava a história de uma conspiração que tentavam matar o rei. E o cristão está lá, como a história era só ele carregar a bandeja, mas na verdade acusavam que a pessoa que tinha tentado matar o rei era a pessoa que estava trazendo uma bebida com veneno. Quem é que estava com a bebida na mão? Era o cristão, com a bandeja com a bebida. E aí vinha a ordem do rei: mate-o! E o soldado então podia matar, porque um outro personagem comum eles não matavam. Ele só fingia que enfiava a espada, mas no cristão ele então enfiava a espada de verdade. E tinha uma série de formas que ele fazia para matar os cristãos. Bom, a perseguição de Nero acabou em 68, e depois de Nero veio a perseguição de Domiciano em 89, que foi uma perseguição que durou mais de 200 anos, desde 89 até o ano 313, quando o Império Romano, com Constantino, parou de perseguir. O Império Romano parou de perseguir. Mas logo, logo a Igreja Católica começou a perseguir, porque ela conseguiu com o Império Romano a proibição das igrejas que não batizavam recém-nascido. Isso foi em 413. Tem um decreto do imperador e do Papa. E a igreja, assim, parar com a perseguição, a Igreja Católica só foi parar já nos anos 1840, na região da Espanha, que foi a última região de perseguição da Igreja Católica.
A última região da perseguição protestante, que também matavam quem não aceitava o batismo de recém-nascido, foi na Suécia, onde nasce a Assembleia de Deus. Lá era a igreja luterana. Foi em 1858 que eles acabaram com a proibição do funcionamento das igrejas que não batizavam recém-nascido. Então, 1858. Nos anos 1900, de uma certa maneira, ele começou um século mais tranquilo, mas logo depois vieram as revoluções comunistas, as revoluções islâmicas violentas contra o cristianismo, e estão assim até hoje. E essa perseguição não vai acabar, tratando aqui de perseguição física. Enquanto a igreja estiver aqui na Terra, nesse período que nós chamamos de Era da Igreja, a perseguição vai continuar existindo.